CRO. Nil, vai chamar Nil. Tá vindo. Presidente da tomada de conta. O quê? O presidente da tomada de conta. Por favor. Está na sala. Mais alguém fala? Eu só queria abrir só um parênteses, a gente vai registrar a assembleia, tá? Não vai ser filmada, tá bom? Então só para que todo mundo tenha ciência de que vai ser filmado, tá? Cadê o menino lá, jurídico? Pra mim. O jurídico? O jurídico não, não tem. Eu digo que eu quero o jurídico, filmando. Tem dois lugares, né? Tá aí. Bom dia, colegas. Como falou bem há pouco, o CEREL tem prazer em recebê-los nesse momento que antecede a Assembleia da Prestação de Contas do exercício de 2015 do nosso Conselho. Eu vou ler aqui o edital Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, Serviço Público Federal, edital 02/2016. O presidente do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas, no uso de suas atribuições regimentais, convoca todos os CDs inscritos e no pleno grosso dos seus direitos para a Assembleia Geral, que será realizada no dia 23 de março de 2016. Em sua sede, na rua Silva Ramos 71, sempre. Às 8h30 a primeira chamada e às 9 horas a segunda chamada. Em segunda e última convocação, com qualquer número presente para apreciação do processo de prestação de conta referente ao exercício de 2015. Manaus AM, 22 de fevereiro de 2016, João Batista Figueiredo Franco, presidente do CRO AM. Portanto, esta Assembleia aqui, ela se destina à prestação de conta do exercício de 2015. Não contempla nenhum outro tema que não esteja dentro da pauta. Cumprindo o nosso regimento, foi feita a primeira chamada. Agora, a segunda chamada, 30 minutos depois, será iniciado os trabalhos com o quórum presente, como consta aqui o artigo 22. Eu passo agora a palavra à doutora Eliana Almeida, que ela vai conduzir a primeira parte dos trabalhos. Bom dia a todos, é um prazer enorme tê-los aqui. Vocês não sabem, nossa, como eu estou feliz de ver tanta gente numa prestação de contas, que isso nunca aconteceu antes. Então sejam todos bem-vindos, tá? Eu queria apresentar primeiro o nosso membro efetivo, Sâmia, por favor. Ela é presidente da Comissão de Ética, tá? A doutora Nil é da tomada de contas. A doutora A doutora Conceição está como secretária e eu como tesoureira, tá bom? Então, me coube essa missão de apresentar justamente por ser prestação de contas, a tesouraria vai apresentar. Franco, a gente podia só tirar as cadeiras daí e empurrar a mesa para lá, que a gente vai ter mais espaço. Que a gente tenha mais espaço.
Continuando, então, gente, antes de terminar de apresentar o nosso corpo de funcionários, o doutor Bruno é da parte contábil, tá? O doutor Frederico é da parte jurídica, são os nossos assessores, são eles que fazem toda essa parte de prestação de contas e remetem ao CFO e ao Tribunal de Contas da União. Porque, se vocês não sabem, a nossa prestação de contas, elas são auditadas por uma auditoria externa, e são remetidas tanto ao CFO quanto ao Tribunal de Contas da União. Então, são eles que aprovam ou desaprovam a nossa conduta perante o CNO, tá? Ah, Alessandra, eles estão falando de dia a dia. A doutora Alessandra, que faz parte também do jurídico. Após o edital, eu acho que não resta nenhuma dúvida em relação ao edital, certo? Vamos explanar alguma coisa sobre o CRO. O que é que vem a ser a entidade de classe CRO? O CRO é inscrito sobre o CNPJ 03.10.450/10.450/Mil ao contrário, dígito 10. A nossa sede é aqui na Silva Ramos. Foi criado pela Lei 4324/14 de abril de 64 e regulamentado pelo Decreto 68707 de 3 de 71. Constitui com o Conselho Federal de Odontologia e os demais conselhos regionais uma entidade fiscalizadora. Então, qual é a nossa principal missão dentro do CRO? É fiscalizar a profissão e fiscalizar o exercício legal da odontologia. Tá bom? Dotado de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira. Quais são as funções institucionais? Primeiro de tudo, supervisionar a ética profissional. Nós temos que ter uma conduta ética e ilibada como profissional de nível superior e principalmente como profissional da odontologia. Zelar pelo bom conceito das profissões de cirurgião dentista, técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar de prótese dentária. Orientar. A função do CRO é orientar. Nós temos o papel fiscalizador, mas também nós temos o papel de orientador. Então, se nós temos alguma dúvida, a obrigação é nos dirigir até o nosso conselho e dirimir qualquer dúvida que a gente tenha a respeito da nossa profissão. Aperfeiçoar, disciplinar e fiscalizar o exercício da odontologia com a promoção e utilização dos meios de maior eficácia possível. Defender o livre e correto exercício da profissão de cirurgião dentista e outros afins. Julgar dentro de sua competência as infrações à lei e à ética profissional. Por isso que nós temos uma comissão de ética. Funcionar como órgão consultivo de governo no que tange ao exercício e aos interesses profissionais de odontologia. Nós frequentemente temos, nós somos convocados a emitir algum tipo de parecer em relação à profissão. Contribuir para o aprimoramento da odontologia de seus profissionais. Como que se encontra hoje o CRO? Essa planilha toda baseada no ano de 2015, não vamos esquecer disso. Hoje esse panorama já mudou um pouco, né? Nós já estamos a 3 meses de 2016. Nós temos 3.626 cirurgiões inscritos, 1.890 SBs, 234 DPDs, 937 TSBs, 37 APDs, 7 laboratórios, EPALPs as entidades prestadoras de serviços odontológicos, 289. Isso aqui é quando tem CD à frente das clínicas, tá? Quando não é CD, quando a gente chama de leigos, que não são profissionais da odontologia que estão à frente das clínicas, como acontece muito, nós temos 40. E nós temos 5 EPO, que são aquelas que vendem material odontológico. Como é que funciona o nosso setor? Nós temos a fiscalização, inscrição e registro, que o nosso quadro funcionária é uma funcionária bem antiga, é a Lúcia, que está à frente da inscrição e registro. A ética, a cobrança, o contábil e financeiro.
O nosso foco principal, gente, fiscalização. É disso aqui que o Conselho é responsável. Como é que é feita essa fiscalização? Olha, em 2015, nós fizemos 925 fiscalizações abrangendo capitais e municípios do interior. Denúncias. Existem vários tipos de denúncias. Existe a denúncia no 0800, existe a denúncia pelo WhatsApp, existe a denúncia pelo mensagem do Facebook, que a gente recebe muito. O colega hoje, ele tá nos apoiando muito nesse sentido. Eles estão denunciando muito, isso é muito bom, é muito salutar para a classe. Se eles veem alguma coisa que não está de acordo com o código de ética, imediatamente eles dão um print e mandam para o WhatsApp do Conselho ou para o Facebook, ou até via e-mail. Fiscalizações, nós fizemos 925 fiscalizações. O que é isso? Nós temos 2 fiscais no CRO. Existe uma rotina de fiscalização diária. Eles têm um mapa de fiscalização e eles saem no campo todos os dias. De 8 da manhã às 8 da noite, só com intervalo para almoço. Às 8 da noite. Às 5 da tarde, desculpa, Lívia. Notificadas. Nós tivemos 188 notificadas. Notificadas através de denúncias, que são aquelas que eu acabei de relatar há pouco, 34. O que é o termo de ajuste de conduta? Nós criamos um TAC, que é o quê? Como nosso principal foco é orientar e fiscalizar, então se a pessoa comete algum tipo de infração, nós primeiro chamamos, né? O TAC ele é só com relação à publicidade. Geralmente, Sim. denúncia CD dentista, como não temos essa conduta, né? Não é possível fazer o TAC. Então a gente primeiro chama o colega, faz o TAC, ele assina esse termo de conduta. Se por acaso ele vier a infligir novamente, aí já não tem mais condição, né, de a gente fazer de novo, tá? Porque senão a gente vai se repetir em TAC, não vai chegar. Quem não quer mudar não muda, não tem jeito. Notificação encaminhada à ética, nós tivemos 36, denúncia encaminhada à ética 42. Em 2015, se a gente pegar um histórico dos anos anteriores, nós tivemos assim, um aumento muito grande, bem expressivo mesmo, com relação à fiscalização e a denúncias. Eliana, só para dizer que inverteu o número de denúncias. Antigamente nós tínhamos um volume de denúncias maior de publicidade. Hoje o maior volume que a gente está recebendo é denúncia de CD paciente. É o paciente denunciando o profissional. Houve essa inversão. É porque o paciente hoje está muito mais esclarecido, até pelas mídias, né? Eles sabem, eles conseguem visualizar melhor as coisas, eles sabem qual é o direito deles, então eles vêm atrás. O maior número de denúncia, não sei se mudou esse panorama na ética, quando eu fui presidente da ética, era em relação à implantodontia e ortodontia. Era onde a gente tinha o maior foco de denúncias. No interior, aqui, gente, esses pontos que estão assinalados de vermelho foram todos os interiores que nós conseguimos fiscalizar. Quando eu digo conseguimos, por quê? Porque vocês sabem que o Amazonas é uma coisa assim, né? É um país. É muito maior do que muitos países existentes na Europa. E a gente consegue ir em lugares assim longínquos, como São Gabriel da Cachoeira. Vocês têm noção de como funciona uma fiscalização em São Gabriel da Cachoeira? Nós tínhamos uma fiscalização agora prevista para janeiro, que nós iríamos até lá. O que aconteceu? Tivemos que abortar a missão, por quê? Porque o avião ia no início do mês e só tinha voo de novo no final do mês. Então era impossível. Uma outra coisa, quando a gente vai para essas fiscalizações do interior, nós temos que ter apoio da promotoria, dos delegados, do representante local, porque em todos os interiores a gente tem um representante do CRO, e dos colegas que estão atuando lá. Nós tínhamos uma programação para o ano passado, que é a Enredo de 2015, para fazer, nós temos uma denúncia em Boa Vista do Ramos, em Amundá, Parintins e Barreirinha. Nós íamos a esses 4 municípios, eu e a doutora Michele. Passagem comprada, tudo marcado, abortamos a viagem, por quê? Porque o representante do Ministério Público férias e o delegado de Barreirinha também saiu de férias. Então, como nós queríamos otimizar o custo, porque uma viagem dessa é muito cara, é mais fácil ir para cá, para Miami, do que ir para São Gabriel da Cachoeira, em relação ao custo financeiro,
tivemos que esperar, aguardar e passar essa viagem para esse ano agora, para poder conseguir fazer os 4 interiores. Helena, importante colocar que a atuação do Conselho não se diz principalmente a grande Manaus. Ela falou, São Gabriel, tem Jutaí, lá em cima, que nós vamos fazer um trabalho junto com o Ministério Público, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Nova Olinda, aqui na cara do Madeira. Então, quer dizer, a atuação ela é ampla em todo o estado do Amazonas. Eu vou passar agora para a doutora Conceição, que essa área da secretaria ela vai abordar um pouco sobre inscrição e registro. Vamos lá. Bom, gente, bom dia. Vou falar um pouco sobre número de inscrições e registros realizados no ano de 2015. Bom, no ano de 2015, de janeiro a dezembro, nós tivemos um total de 593 profissionais e entidades inscritas no Conselho. Cirurgiões dentistas, no total de 392, onde 194 inscrição principal, 167 provisória, 24 inscrições de transferências de outros estados, 4 inscrições secundárias e 3 reativações. Né? Os demais, de acordo com vocês observam, dentro de cada área, né? Os técnicos, mas o total foram de 593 inscritos. Aqui também uma demonstração, né? Vocês visualizarem melhor, a quantidade sempre maior de cirurgiões dentistas que fazem inscrição no Conselho. Aqui também, as especialidades registradas de janeiro a dezembro foram um total de 64, né? De todas as especialidades. Também visualizando a quantidade, sempre umas em maior quantidade que outras. Aqui também, visualizando melhor, né, a inscrição de acordo com as especializações. Transferências, aqui nós temos o quadro de cirurgiões dentistas desativados, de todas as classes em que houve a desativação, no total de 212, sendo que CDs foram transferidos 67, encerramento de atividades 28, sede por falecimento e cancelamento de inscrições provisórias vencidas foram 129. Então, fazendo um total de 131 profissionais cirurgiões dentistas, né? E as demais categorias. Vou passar a palavra para o nosso presidente da ética, a doutora Sâmia, que ela vai abordar a ética. Bom dia, pessoal. Vocês já me conhecem, né? Quem não me conhece, meu nome é Sâmia, tá? Sou presidente da Comissão de Ética. É uma função muito complicada, porque a gente tem que ser muito dura, e eu sou muito boazinha, né? Só que tem que dar uma retada no pessoal. Eu digo que a fiscalização e a Comissão de Ética são as atividades fim do Conselho. A gente está aqui para isso, para fiscalizar e para punir os cirurgiões dentistas que saem da linha. Imagine que a gente está aqui nessa sala, que são todos os dentistas, né? A partir do momento que a gente entra por essa porta, a gente dá um crachá para o dentista entrar, que é a inscrição do Conselho, e ele vai ter que seguir os limites, que são as paredes, que são os limites éticos. E a gente está aqui todo o tempo olhando os dentistas, né? A fiscalização tá, deixa eu ver se o dentista está pisando na bola, está vendo se o dentista não está machucando um outro dentista, ou se o dentista não está machucando um paciente. Então, a nossa função é essa. Então, realmente, a gente está aqui olhando, aquele dentista pisou na bola, então vou ter que dar uma marretada nele. E aí a gente tem que penalizar o que o nosso código de ética prevê, né? Então, a Comissão de Ética e a Fiscalização são as atividades fim do Conselho. O restante é atividade meio. A tomada de conta funciona para sustentar a fiscalização e a Comissão de Ética. A cobrança funciona para sustentar a fiscalização e a Comissão de Ética. Tudo funciona para sustentar a gente que está lá, andando na rua, fiscalizando e está, infelizmente, penalizando. A gente tem até essa fama de ser ruim, mas, na verdade, é a nossa atribuição. Eu comparo um pouco o Conselho Regional com o DETRAN. Né? O DETRAN está aí, está todo tempo lá o azulzinho botando lá todo mundo, a gente tem que pagar IPVA, né? A gente tem que estar pagando, realmente tem que pagar anuidade, mas para a gente conseguir fazer realmente o nosso trabalho.
Então, a nossa atribuição são apurar supostas infrações e instruir o processo. A gente tem que ter toda uma burocracia para fazer o processo ético. A gente é ativa a partir da denúncia, da fiscalização ou da denúncia mais fiscalização. Dessas três formas, o processo pode chegar até nós. Ou também a partir de solicitar informações. Existe uma situação que a gente pega aqui chamada carta convite. O que é carta convite? Tem um trabalhador lá que precisou se ausentar e o dentista deu um atestado para ele, só que ele está desconfiado daquele atestado. A empresa manda para a gente um documento pedindo informações se realmente aquele funcionário dele tinha a obrigação de se afastar. A gente tem que chamar o dentista e perguntar, olha, esse atestado aqui é seu, tinha necessidade mesmo de você afastar esse trabalhador, e a gente informa isso para a empresa, que é, no caso, solicitar a informação. Tem a situação do TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, né? Primeiro, antes de passar para a gente, pode passar por um TAC, uma orientação, dependendo da situação, e depois, quando encaminha, quando chega até nós, que é encaminhada a comissão de ética. Fazemos as audiências de instrução, de conciliação, conclusão e julgamento, que o julgamento já não é com a gente chama o pode julgar, a gente faz um parecer final e a gente chama o pode mais julgar e já passa para o restante da plenária. Apesar de ser 2015, nós colocamos um número de processos instaurados a partir de 2011. Você note que em 2011 começou com 2 processos e ao longo do tempo os processos foram aumentando. Eu não sei se a gente está mais ruim, né? Está pior. Mas não, são as denúncias que estão aumentando. As pessoas parecem que estão ficando mais espertas com a relação de denúncia, né? Um já está ficando preocupado com o outro. Com esse negócio de corrupção que a gente está vendo na TV, a gente já fica mais ligado com tudo isso e realmente estão aumentando. E a gente aumentou, inclusive, nossos canais de atendimento, né? Que é o WhatsApp, o Facebook, e todo mundo fica mandando denúncia para muita gente fica mandando denúncia. E aí, em 2015... Só. Esses processos instaurados em 2011, 2012, geralmente são processos que dependem de perícia. Então, a tramitação dele, em virtude disso, é um pouco mais demorada. Então, tivemos em 2015 a finalização desses processos que são mais complicados. Vocês podem ver, o processo era 2011, 2. Nós conseguimos essa finalização em 2011 dos 2 processos. O processo 2012, nós tínhamos 4 processos parados. Não parados, mas dependendo de auditoria, de perícia, de um caso mais complicado. Desses 4, 3 foram finalizados. Entendeu? Muitos casos são do interior. Então, apesar do número estar aumentando, em 2015 houve a finalização de muitos processos que se encontravam tramitando há muito tempo. Eu acho que ainda tem a gente está finalizando, mas tem uns pendentes ainda relacionados a 2015 e relacionados aos outros anos também, que ainda está pendente. Em 2015 nós realizamos 121 audiências, 41 audiências de carta convite, que é aquela situação do atestado, que a empresa pede solicitação da gente. Tivemos 40 julgamentos, 20 acordos. Esses acordos a gente fala que são os acordos entre paciente e profissional, né? Que às vezes aqui dentro a gente tenta no máximo fazer acordo, para não ficar aquela briga, para não ter todo aquele transtorno, a gente tenta ao máximo fazer a conciliação aqui dentro. Mas infelizmente tem situações que a gente não consegue. E arquivamos 52 processos também. E aqui tem mês a mês a nossa produção, acredito que seja, eu dei 1 a 1, né? É mais ou menos a produção mensal, né? De ético, processo ético, que é esses processos que nós fazemos, diferente do carta convite, que também vem pra gente essa demanda. Mas a gente faz aquela audiência que eu falei dos atestados e também tem o julgamento, que é quando a gente passa para os outros dentistas para fazer o julgamento final. E aí o mensal está aqui, total, que é a soma do primeiro, do segundo e do terceiro. E é isso, meu Carlos. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada. Bom, como nós falamos desde o início, o órgão que regulamenta a profissão é o CRO. Portanto, nós temos a obrigação ética e moral de pagar a anuidade. É para isso que nós cobramos a anuidade, para que isso funcione, para que essa estrutura funcione, para que a gente consiga pagar os funcionários e tenha um retorno para vocês em relação a isso. O não cumprimento das obrigações por parte dos profissionais perante a autarquia tem gerado uma inadimplência relevante. Eu vejo muitos comentários, principalmente nas redes sociais, em relação a isso. O CRO está rico. O CRO tem dinheiro a rodo. O que esses conselheiros estão fazendo com tanto dinheiro? Aqui vocês vão ver como que o CRO está rico, como que o CRO tem dinheiro. Tá?
Vamos ver a planilha detalhada do montante da dívida ativa administrativa e executiva por categoria no exercício de 2015. Nós temos ativos 3.528 cirurgiões dentistas. Isso aqui é uma estatística dos devedores, tá, gente? Dos devedores. Militares isento, nós temos 103, nós temos o remidos e nós temos 1.018 cirurgiões dentistas que não pagam a anuidade. Isso significa 30,18% da nossa categoria ativo que não cumpre com as suas obrigações. Nós temos um montante de 6.888 em todas as categorias. Existe todo um processo administrativo para que isso seja feita a cobrança. Nós tentamos esgotar todas as formas possíveis e imagináveis de negociação, gente. Todas as formas possíveis e imagináveis de negociação que faz. Ano passado, nós fizemos a chamada do Novembro Azul. Ano de 2014, nós começamos com a campanha Novembro Azul. Que era dar oportunidade para que esse colega não fosse levado para a dívida ativa, porque vocês sabem que o nome vai ser inscrito uma hora na dívida ativa da União. Isso vai causar uma série de transtornos durante a vida desse profissional. Fizemos o Novembro Azul, que era uma forma de arrecadar, igual a prefeitura faz, né? Para tentar arrecadar e ajudar o colega a ficar limpo, em condições de exercer a odontologia. Eliminando multa e juros. Nós fizemos a eliminação de multa de juros no Novembro Azul, autorizado pelo Conselho Federal, que a gente não pode tomar decisões arbitrárias. Eu não cheguei aqui da minha cabeça e disse assim, eu vou fazer isso, idealizei e fiz. Sempre tem que ser com aval do órgão que nos rege, que é o federal. Nós não temos autonomia para tomar decisões sem autorização do federal. Então nós temos devedores 1.202, que em termos de financeiros, em termos reais, em dinheiro, representa R$1.563.000. O que vocês acham disso? É um volume expressivo, né? Bem expressivo, né? Nós começamos em 2011 com esses devedores aqui, olha. Chegando ao passo de 2015, e nós tivemos 419 mil. Dobrou de um ano para o outro, tá? Como eu falei, nós temos todo um processo, todo um rito. Esse colega ele é chamado, ele recebe e-mail, ele recebe carta registrada. Nós não podemos pegar esse colega, ele está devendo e dizer assim, vou colocar ele na dívida ativa. Não. Existe todo um processo legal para isso. Então esse colega é chamado. Sabe, mãe que fica tentando resgatar o filho? É esse o papel aqui da cobrança. É chamado pelo telefone, é chamado pelo e-mail, é enviada uma correspondência registrada. E isso a gente vai montando um processo. Segundo a correspondência registrada, a doutora Alessandra vai lá montando o processo. Até a gente conseguir levar para dívida ativa executiva, né? Até executar aquele valor que está sendo devido. A doutora Eliana também tem que colocar a dificuldade, né, de fazer essa execução. A gente às vezes coloca assim, uma execução fiscal que é uma coisa muito séria, mas até chegar na nossa execução fiscal, efetivamente dos inadimplentes, é difícil até para mim constituir o crédito tributário, porque eu não sei se vocês sabem como funciona. Para que eu construa esse crédito tributário é necessário que ele seja intimado. O dentista não faz atualização de endereço. Posteriormente eu não intimo. Eu tenho um custo altíssimo para mandar citar por edital esse dentista para me poder ter a cédula de crédito constituída. Depois disso é que o processo é ajuizado, a execução de... E nem sempre quando a gente executa, essa execução, ela é, na verdade, ela encontra bens ou a gente encontra esse retorno financeiro com o processo executivo. O que a gente não pode é deixar de fazer em detrimento da responsabilidade que a gente vai ser, se não fizermos. Agora eu vou passar para o nosso contábil, doutor Bruno, para ele poder fazer a parte contábil, tá, gente? Não, eu posso fazer. Como eu falei no início, é o doutor
contábil, tá? Ele está aqui para dirimir qualquer dúvida em relação à parte contábil. Pessoal, então, bom dia a todos aí. Um prazer muito grande estar com todos nessa manhã, tá? Meu nome é Bruno Lorenzi, sou contador especialista em gestão pública. Trabalho na área pública desde que me conheço por gente, desde os meus 18 anos. Trabalhei no Exército durante 10 anos, no FAM, Ministério Público, e agora com a nossa empresa de assessoria, eu e o senhor Luiz aqui, que é o nosso responsável técnico, a gente presta esse tipo de serviço. É uma honra ter o Conselho de Odonto como nosso cliente, tá? É um prazer muito grande. Nós tivemos muitas dificuldades devido a essa característica própria do Conselho, né? Que é uma autarquia, trabalha com CLT, então tem um limbo jurídico, que o TCU está cobrando atualizações, nos impõe a todo momento, a gente tem que estar ciente, com a ajuda da Alessandra, a gente está sempre se atualizando, que é o setor jurídico. E é contabilidade pública, né? É CLT, mas é contabilidade pública. Então nós temos esses impasses que a gente tenta, da melhor forma, solucionar. Passamos por auditoria, os auditores nos ajudam muito. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte, pessoal: nós estamos trabalhando da melhor forma possível, com a maior responsabilidade possível. Nós assumimos, a nossa empresa, que se chama Selva Consultoria Contábil e Treinamentos Limitada, nós assumimos a contabilidade do CRO em julho do ano passado. Tá? E a gente já, a Luciana, que era a antiga contadora, teve na passagem de função. A gente precisava dela, ela vinha orientar, então não teve essa solução de continuidade. Tá? Nós tivemos o prosseguimento nas informações. Ela é muito prestativa, até hoje, se surge alguma dúvida, ela nos ajuda, sem ter obrigação para isso, né? Apenas a ética. E nós estamos levando da melhor forma possível. Conversamos com os auditores, eu acho que foi em outubro que eles estiveram aqui, né? Outubro eles estiveram aqui e eu perguntei, a título de informação, que a gente só trabalha no Conselho de Odonto, né? Nessa área. Perguntei para ele, em relação aos demais conselhos da região norte, como é que o senhor acha que nós estamos? Ele falou, não, é o melhor conselho da região norte. É o que está mais organizado, tem poucas coisas para fazer, óbvio que sempre tem, né? Eu vou falar algumas coisas que a gente tem que fazer, que a gente está correndo atrás e vai solucionar, mas nós estamos bem, contabilmente falando, tá? Essa questão da inadimplência é o que mais nos preocupa, no momento, que é a única receita do CRO, né? Nós só temos esse tipo de receita, que são as receitas correntes de contribuições, então é o que mais nos preocupa no momento. Tá? Então vamos começar aqui nas explicações. Obviamente, vou falar termos técnicos, a qualquer momento podem me interromper, por gentileza. Não é uma aula de contabilidade, né? Eu sei que são termos técnicos, às vezes é difícil até pra gente. Vamos começar aqui. Doutor Bruno, por favor, você poderia se posicionar naquele canto que ela está, fica melhor para a gente ver se está Tá. Deixa eu passar por trás melhor, não vai poder ver por aí, que são meio estabanado. Só dizer que eu fico um pouco nervoso, tem muito dentista junto, né, gente? Se alguém ligar uma broca aí, eu pulo pela janela. Não, aqui sim. Não, para passar? É na frente. Na frente, né? Vamos lá. Então, começando, né, falando um pouquinho aqui da gestão orçamentária, o que fala ali? O orçamento aprovado para 2015 foi de R$ 2.409.055,46. Como é que funciona, pessoal, essa aprovação do orçamento? O CFO nos remete o seu método. Nós seguimos as orientações do Conselho Federal de Odontologia. Eles têm uma planilha que a gente lança os dados com base na estimativa do ano passado e com base no valor das anuidades e no quantitativo de profissionais e empresas. Com base nisso, a gente faz essa estimativa aqui, de 2.409.000. Então, a receita que é prevista através desse método que vem do CFO, a gente não tem como modificar, tá? É o que eles utilizam, é assim que a gente trabalha. Tendo essa estimativa de receita, com base no quantitativo e na anuidade, no valor da anuidade, nós vamos trabalhar as nossas despesas, tá? Lembrando, contabilidade pública tem o princípio de equilíbrio contábil. Mesma quantidade de receita que está no nosso balanço, ele tem que ser a mesma quantidade de despesa. Senão, não é aprovado o balanço. Ok? Então, eu não posso pensar assim, eu vou trabalhar esse ano com eu tenho uma previsão de 2.400.000
2.409.000, mas eu quero gastar só 1.500.000. Eu não posso fazer isso. Okay? Mesmo que na execução eu opte por gastar menos, na hora da formação do balanço, do envio da proposta orçamentária, eu tenho que equilibrar o balanço. É o princípio do equilíbrio orçamentário. Pois bem, orçamos então 2.409.000, que é uma previsão, ok? A receita, ela é sempre prevista. Por quê? Porque se eu receber mais do que eu previ, melhor para mim, ok? Então não é proibido. Diferente da despesa, né? A despesa eu tenho que fixá-la. Se eu fixei que a despesa é 2.409.000, eu não posso gastar nenhum real a mais. Tá? Eu não vou ter dotação orçamentária para isso. Uma coisa que a gente precisa entender desde já é que orçamento é uma coisa e financeiro é outra coisa. Então eu posso ter 2.409.000 de dotação orçamentária, mas se eu não receber a receita, eu não tenho financeiro. Tá? Então isso aí gera bastante dúvida. Em todos os órgãos que a gente já passou, o pessoal confunde, mas tinha orçamentário, tinha um orçamento de 2.409.000, mas meu amigo, a gente não recebeu a receita. Se eu não receber, eu não posso gastar. Tá? E é exatamente isso que aconteceu. Ó. Foi realizada no período 1.646.000, apenas 68% da receita prevista. Tá? Então nós tínhamos esse potencial, né, se tivéssemos todas as receitas recebidas, mas recebemos apenas 1.646.000, 68% do que a gente deveria ter recebido. Já em função daquilo que a gente comentou, a única receita do CRO são as contribuições dos profissionais. Né? Então, se o pessoal está inadimplente, a gente fica limitado a gastar menos do que isso aqui. Tá? Então, nesse ano, a gente já tem bem a nossa perspectiva, é bem clara. Estamos ultrapassando um furacão no país, a crise política, a crise econômica. A previsão é que aumente o número de inadimplentes e a gente vai trabalhar com a maior prudência possível. É assim que a gente assessora o Dr. Franco e vai continuar assessorando sempre que possível. Prudência é a palavra principal, né? Tanto que é um princípio contábil, o princípio da prudência. Pois bem, vamos passar para o próximo slide aqui. Despesa empenhada. Vamos lá, aqui é importante falar o seguinte, lembrando, né, olha só, na execução do exercício, nós tivemos a realização de 1.646.000 de receita e empenhamos 1.600.000. Então, um orçamento muito justo, ok? Sobrou em torno de R$45.000 que a gente vai já ver nas demonstrações. O orçamento é muito justo. Então, a gente trabalhou da melhor forma, sabendo que não estava recebendo o que deveria receber, para que chegasse no final do ano e não tivesse uma surpresa negativa, que seria o nosso déficit. Né? Então, mesmo com todos os percalços, nós tivemos esse pequeno superávit de 45.000, né, que já ajuda o CRO a manter todas as suas atividades. Então, em relação à despesa, 66% do orçamento aprovado. Ok? Vale ressaltar aqui, pessoal, a título de ilustração, né, as fases da despesa pública. Primeiro ela é fixada na lei orçamentária, que no nosso caso é a proposta orçamentária, como autarquia, né? Nos demais órgãos que trabalham em ciência é a LOA, que é do Estado, a lei orçamentária anual. Então, como eu falei, ela é fixada, eu não posso ultrapassar aquilo que está fixado na lei orçamentária. Depois eu vou empenhar esse crédito, né? Depois da licitação ou da dispensa de licitação, eu tenho que empenhar esse crédito para um terceiro fazer o serviço. Por exemplo, empenhando, pessoal, eu já gero, né, o compromisso com o fornecedor ou com o prestador de serviços. Basta ele cumprir o seu papel no contrato, que a gente vai liquidar e pagar. Então são várias fases, não tem como fazer uma coisa antes da outra. Primeiro ela é fixada na lei orçamentária, depois eu vou empenhar na assinatura do contrato. Ele prestando serviço, eu comprei uma impressora, ele me entregou a impressora, eu liquido, né? Confiro lá as certidões negativas dele, liquido, isso tudo a gente assina, o contador é quem assina aqui no conselho também, balanço, além da gestora financeira. Então a gente tem que conhecer todo o processo, desde a licitação, desde as pesquisas de preço até a hora do pagamento. Empenhou, liquidou, está tudo correto, aí a gente paga, né? Mediante a transferência bancária. Pois bem, vamos lá, continuando.
Agora a gente vai entrar na nossa primeira demonstração, que é o balanço orçamentário. Aí um simples conceito, né, consiste em comparar as receitas previstas com as realizadas, bem como as despesas fixadas com as executadas. E aqui está o nosso balanço orçamentário. Está um pouco pequeno, principalmente para quem está no fundo, né? Mas a gente já vai falar os principais tópicos aqui. Pessoal, nós temos dois tipos de receitas principais, né? São as receitas correntes e as receitas de capital. No CRO, só temos receitas correntes. São aquelas recorrentes, as anuidades, ok? São as receitas normais do dia a dia, as que mantêm a manutenção das atividades do Conselho, que é a fiscalização. Não temos despesas de capital. Tá? O que seriam despesas de capital? Venda de imobilizado, venda de veículo, operações de crédito, tá? E amortizações. Nós não trabalhamos com operações de crédito, então nós não temos e nem vendemos imobilizado. Então nesse período de 2015 nós não tivemos receitas de capital, que é o normal das atividades CRO, apenas receitas correntes. Então estão aqui, 2.400.000, que foi a previsão, né, como a gente já falou. Realizamos aqueles 68%, 1.646.000. Eu queria chamar a atenção para as nossas anuidades, né? Nós tínhamos 1.604.000 na previsão e recebemos apenas 1.124.000. Tá? Essa diferença, esse saldo de 490.000, vai virando a bola de neve, que é o nosso principal problema operacional e contábil. Né? Então, se eu não pago nesse ano, já tenho anos atrás que também já tem dívida ativa. Vai formando aquela bola de neve, vai aumentando o nosso ativo, a conta a receber. O que mais que a gente poderia chamar a atenção aqui? Anuidades é o principal, né? Receitas de serviços. Tivemos um aumento para 137.544. Esses serviços aí se incluem, ó, inscrições, expedições de carteira, certidões e serviços. Ok, transferências intragovernamentais. Esse valor aqui, salvo engano, é o valor que a gente recebeu do CFO no ano de 2015. Ok? É o único valor que a gente recebeu do CFO, 57.554,97. Tá? É o único auxílio que a gente recebeu do CFO no ano de 2015. A previsão era de 50.000, tivemos 7.000 a mais. Pessoal, o problema que a gente enfrenta é o seguinte: nós temos um mapa de receita para lançar contabilmente que vem do CFO todo mês. Tá? Então o contábil fica guardando essas informações que vêm num processinho do CFO para que a gente lance contabilmente. O mês de janeiro desse ano chegou ontem para a gente lançar. Tá? Então a gente fica nessa pendência do CFO e a gente tem prazo para cumprir. É um problema que a gente enfrenta, a gente tenta resolver. Seria interessante fazer uma reunião com todos os conselhos. Eles têm que resolver isso aí da melhor forma. Não é nossa responsabilidade, né? A gente, quando chega, a gente lança imediatamente. Então, só para título de alerta, de janeiro chegou ontem para a gente fazer o lançamento contábil. Isso aí já foi questionado exatamente em função da obrigação de cumprir com os prazos. Isso. Isso aí já foi questionado e nós estamos insistindo nisso aí também. Doutor Bruno, continua a parte do CFO sendo retirada, um terço de tudo? Sim, a quarta parte. É bom citar isso. Sim, a gente vai ver já. Mas é isso aí, muito bom lembrar também, né? Tem a quarta parte, tudo que a gente recebe, um terço a gente passa para o CFO. Isso aí já vai direto. Então, por que eles têm esse controle? Vai para lá, a informação vem para cá, exatamente devido à quarta parte, né? Eles já pegam a quarta parte e a gente já recebe só os 2 terços. Dívida ativa, pessoal, nós tínhamos escrito a previsão 644.000, recebemos apenas 280.000. Ou seja, quem deve, a pessoa que já devia, não está correndo atrás para quitar suas obrigações. E a cada ano que passa, mais inadimplentes. Então, né, teríamos que ter uma preocupação maior nesse ponto, tendo em vista que é a principal receita do nosso conselho. Bruno, essa receita ativa, ela soma lá em cima aqui de 1124? Dívida ativa, ela está aqui. Já Ó. está incluída em cima? Isso, já está aqui em cima. Aí aqui ó, as fases da dívida ativa, né? Tributária. Bruno, só para aí, ó, a dívida ativa executiva, aquilo que eu estava falando com relação à eficácia do processo executivo fiscal.
nós tínhamos a previsão de 81.394. Foi efetivamente recebido, olha ali, 2.624. Entendeu? Então, assim, o processo é agilizado, mas a eficácia no recebimento jurídico ainda é muito baixa. A gente ainda não está conseguindo o retorno que a gente poderia conseguir para que essa receita fosse diminuída. Como o Bruno falou, fica efetivamente uma bola de neve. A dívida ativa do CRO cresce quase que exponencialmente ano a ano, entendeu? E a gente as formas para tentar resolver isso nunca são assim necessariamente amigáveis, porque quando vem para a execução fiscal, tudo já foi tentado. Negociação amigável, parcelamento, campanha, o protesto, que é uma via administrativa e que a gente tem que fazer para que o crédito não prescreva. Então, assim, a dívida executiva ela é realmente o último estágio de tentar receber. Pois é, realmente, né? De 81.394, apenas 2.624 foram recebidos. Então aqui nós já podemos passar para as despesas, né? Vimos que a dotação da despesa era, da receita, perdão, era 2.409, da despesa também será. Agora aqui é o seguinte, pessoal, a despesa, nós temos a despesa corrente e a despesa de capital, ok? As principais despesas de capital do Conselho são com material de equipamento de informática e com livros, tá? São valores bem pequenos que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Começando pela despesa corrente, então, ó, remuneração pessoal, né? Nós tivemos um remanejamento na despesa corrente, ela estava prevista 2.240.000 e passou para 2.263.000. Por quê? Porque no começo do ano, antes da gente chegar, havia a preocupação de que não fosse suficiente esse valor aqui, ó, uso de bens, serviços, consumo e capital, materiais de expediente, coisa do tipo, que regem a atividade do Conselho. Isso aqui não se concretizou, né? Porque a gente foi vendo que não recebia a receita que era para receber, então a gente gastou metade praticamente desses 611. Olha só, uso de bens e serviços, era 611 lá na proposta orçamentária, colocou-se mais 20.000 e gastou-se apenas 366. Tá? Então o orçamento já foi apertado, já foi sendo julgado no decorrer do exercício, o que é importante para que não chegue lá no final, ok? E nós tenhamos o déficit. Então tem que ser no mês a mês, a gente tem que ter noção do que está acontecendo na execução orçamentária. Aqui são as despesas. Sim, os investimentos, né? Nós tínhamos uma previsão, se fosse gasto R$80.000 com obras e instalações, não teve esse tipo de gasto no período. Vou passar para outra página. Esse passagem de despesa tem contribuições embaixo. O que você acha de contribuições? Onde está? Embaixo das passagens. É a conta parte? É a conta parte? Aqui, né? Sim, é a conta parte. A conta parte CFO. A gente chama de contribuições, né? Porque o que a gente recebe também é contribuição. Lembrar que ela faz parte da dívida ativa também. Então, ela é uma obrigação nossa que não foi realizada ainda. Exatamente. Por exemplo, nós temos valor de exemplo de R$100.000 para receber de dívida ativa. Desses R$100.000, 1/3 a gente deve para o CFO. Então, ao mesmo tempo que nós temos um direito no nosso ativo, nós temos uma obrigação no passivo, que é tratado como se fosse uma dívida do Conselho Regional. Então, aqui o que eu falei, né? Nós tínhamos a previsão de 89.000 para equipamentos e materiais permanentes e gastamos 8.604, valor bem pequeno, já preocupado com o resultado do exercício. Ok? Máquinas e equipamentos de informática e livros. Então, aqui uma síntese, né, do balanço orçamentário, receitas correntes. A prevista era 2.409.000, realizamos 1.646.000, que são aqueles 68%. E aqui só da receita, né? E a receita de capital, nada, não tivemos nada, não vendemos imobilizado nem trabalhamos com operações de crédito. A despesa, fixei na corrente 2.263.000 e empenhei 1.592.000, 70%. De capital era 146.000, mas eu empenhei apenas 8.654. Então aqui um demonstrativo da despesa realizada, pessoal, para a gente conseguir enxergar onde que
funciona o gasto do Conselho, né, na forma prática. Então nós temos aqui, ó, pessoal em cargos, que é o nosso maior gasto, que é dos funcionários do Conselho, os colaboradores, né? Lembrando que atualmente acredito que tenhamos 13 colaboradores, é isso? 13 colaboradores, é uma equipe bem reduzida. A gente sente isso na contabilidade. Temos a Marta, que é multifuncional, né, que é uma pessoa excelente profissional, é nosso braço direito. Ela faz diversas atividades, inclusive com conhecimento teórico muito aprofundado, tem um domínio sobre a contabilidade pública, uma pessoa extremamente confiável. Ponto muito positivo para o Conselho. Desculpa, só uma pergunta. Pessoal em cargos, quantos funcionários nós temos aqui? Nós temos 13 funcionários. No início do ano passado eram 16, saíram 3. Um em janeiro, um em maio. Então é por isso que está com esse valor tão alto de encargos? Não, é pessoal, aqui está tudo, né? O salário. Pois é. Isso. A multa, os encargos estão indo na multa. Mas assim, não é um valor alto, né? Temos estagiários. 13. Ah, isso. Além do negócio, onde é que está indo esse dinheiro? Que eu vou me ajudar a trabalhar. Eu estava achando um absurdo. Aí eu concordaria. Entendi 3, desculpa. Eu estava achando um absurdo, muito alto. Porque eu tenho 5. Eram 16. Estagiários também. Sim, sim. Vamos lá. Então aqui nós temos uma multa rescisória do FGTS, né? É a rescisão do funcionário Nicolas e da contadora, a antiga contadora que é a Luciana. Tivemos um outro funcionário, Silas, que pediu desligamento, então ele não fazia jus à multa rescisória do FGTS. Não foi pago para ele. Outra... Só uma perguntinha. Pois não. Em relação ao repasse do CFO, que é 1%. Quanto? Aliás, 1/3, né? 1/3. 1/3. E depois ele repassa de volta uma ajuda que você falou, né? De 50 mil que ele repassou. Não, essa ajuda é esporádica. É esporádica. É quando percebe-se que vai precisar da ajuda dele, entra em contato e verifica a possibilidade. Ela é extraordinária. Entendeu? Certo, Então, quer dizer, não é constante. todo o ano passado recebemos apenas 57 mil. Esse não é? repasse de 1/3 é mensal. De 1/3 é mensal. É mensal. É mensal. Certo. E em relação ao que a moça perguntou, em relação a esses encargos pessoais, Sim. esses encargos, sinceramente, eu estou achando muito alto, porque eu tenho 5 funcionários e não chega a esse tanto. Pois é. Eu gostaria de saber, Uma média de 43. Então, eu acabei de calcular aqui, eu dividi esse valor para 12 e dividi para 13 posteriormente. Deu um valor de 3.612. É O valor... como se tivesse 3.612 Os valores dos salários do pessoal do conselho. por funcionário. Eu sou empresário, sei que em cargo a gente paga muito em cargo, entendeu? É o salário mais em cargo. em relação à contadora, ela é funcionária ou ela é contratada? A contadora era funcionária. A partir do momento que ela foi desligada, o TCE orientou a não contratar mais pessoa física. Por isso eles licitaram. Prestadora de serviço, digamos. Ela era funcionária. Sim. Ela foi desligada. O conselho realizou uma licitação. A nossa empresa ganhou a licitação. Tem a licitação aí? Temos, com certeza. É um convite. A gente quer ver. Só uma observação aqui. Está fazendo a conta de 13, mas eram 16. Um saiu em janeiro, a contadora Luciana saiu em maio e o Silas saiu em setembro. Não, e inclusive esse valor a gente pode explodir ele a hora que quiserem aqui para vocês mostrar tudo, porque os valores aqui são baixos. Os salários do pessoal aqui é baixo, ok? O que a Marta ganha como auxiliar financeira, aí fora ninguém trabalhando que ela trabalha ganha isso aí, ok? É um valor bem baixo. Então isso é um ponto que deve ser melhorado. Uma majoração dos valores, uma valorização do profissional. Esse valor é pequeno, ok? Pra Então vocês... vamos aumentar o salário deles. Mas como é que a gente aumenta o salário? Mas presta atenção, por favor. Como é que a gente aumenta salário se a gente não recebe toda a receita prevista? Eu estou dizendo que o que não pode ser questionado é que esse valor é muito alto por funcionário. A gente explode esse valor depois e a gente vai ver que cada funcionário recebe pouco. Pessoal, eu acho que está claro aí, está dizendo aí pessoal e encargos, igual o salário. Não, mas todo mundo sabe que para contratar uma pessoa, os encargos são muito maiores do que realmente o salário que ela vai receber.
O INSS subiu bastante. Então, se dividir aí, só vai esperar acontecer. Vamos lá, vamos continuar então. Pessoal, olha aqui, ó. Auxílio alimentação. Em que momento vai ser dadas as vistas aí dos documentos? Está à disposição. Está na mesa. E a vista da licitação? A licitação está no nosso arquivo. Vamos lá, auxílio alimentação. Procede para solicitar a licitação. Se é uma prestação de conta, a gente está querendo ver a documentação. Não, eu acredito que a licitação pode ser disponibilizada a qualquer momento. É a cargo do Dr. Franco. A documentação pode apresentar para o senhor a hora que o senhor quiser. O Eu gostaria que servidor fosse é a nossa apresentado na casa. Assembleia. Não, na Assembleia não. A nossa Assembleia. Eu pedi no vista de um processo. Exatamente. Então, quando o doutor Bruno terminar de explanar toda a parte contábil, o senhor, por favor, se dirija à Assembleia, solicite isso, tá bom? E aí o senhor vai ser atendido. Se o senhor quiser ficar o dia inteiro aqui só vendo, porque assim nós não somos irresponsáveis, nós seguimos todo um trâmite que o Tribunal de Contas da União preconiza. Nós temos que ter licitação. Prestação de conta, Nós temos mostrar em tela ou coisa parecida, não me não é prestar interrompa, deixa eu conta. falar, por favor. Se a Assembleia é para prestação de conta, tem que ter toda a documentação. Doutor, uma questão de ordem, só um minutinho, Tudo bem. por favor. O doutor não vai terminar de explanar, nós vamos suspender a Assembleia, tá bom? E aí o senhor peça o que o senhor quiser. Se o senhor quiser já começar a anotar tudo que o senhor quer solicitar, depois eu lhe dirijo até a pessoa responsável, o senhor se senta lá e aí eu lhe apresento todas as Não, coisas. mas isso aí Combinado tem que assim? ser colocado na Assembleia para votação. A prestação de conta vai ser votada. Sim. A Assembleia não Aqui tem é. obrigação Mas isso é uma de tela, não tem apresentar nada documento, aprovando. não. Eu posso digitar o que eu quiser. Você Não, aprova ou não gente, aprova? olha só, Mas na hora não é tem só isso, uma não. questão de Só ordem. questão de ordem, só para a gente entender rapidinho. Eu Apresentar acho que o todo que eu mundo quiser. pode falar. Só que se falar todo mundo de uma vez, a gente acaba não atendendo Eu as perguntei em que solicitações. momento da Assembleia a gente vai ter vista aos documentos. Tudo bem. Aí ela É isso que eu falou queria saber. Ela disse que após a Assembleia todo mundo vai embora. Não, Não não existe pode. isso. Não. Quem Tem que quiser, ver, gente, não. olha só. Deixa eu falar isso. Após ele apresentar, após a explanação, aí o senhor solicita e vai ter vista aqui para todo mundo, não tem problema nenhum. Todos os processos de Prestação de conta não é isso. Ah, não, gente. Isso aí é uma Assembleia. Vocês estão aí, é uma Assembleia de Eu prestação de conta. sei, eu tô falando que outras cooperativas, na hora foi a prestação. Aqui na cooperativa que eu conselho. Gente, vamos lá, só para definir rapidinho. Deixa eu terminar, e aí vai ser a minha solicitação, recebe, e aí eu vou pegar toda Doutor Bruno, só pode continuar. E alguém quiser falar, só já disse, Eliana, gente, olha só, alguém que quiser falar, só para não ficar um tumulto e a gente entender todo mundo, levanta a mão, a pessoa vai falar, a gente vai ouvir para que todo mundo seja ouvido, tá bom? Se o doutor Pita, qualquer outra pessoa quiser falar, só levanta. Se tiver alguma coisa que a gente não consiga resolver na hora, a gente vai conversar. Ele falou que é uma prestação de conta, ele tem direito de ver o processo de licitação e a gente vai apresentar. Acabou. Tá? Agora a gente pode continuar? Obrigada. Vamos lá, continuando. Auxílio alimentação, plano de saúde, auxílio transporte, diários de conselheiros, valor de 26.750 mil, diários de funcionários, 4.600 e ajuda de custo, valor de R$2.000. Essa ajuda de custo foram para dois representantes, né, do conselho, Um foi Vanderlei, no né? evento, a dentista foi participar de um evento, e o outro é um... A comissão de odontologia hospitalar, que nós temos, não sei se vocês sabem, nós temos várias comissões dentro do conselho, e a comissão de odontologia hospitalar, nós demos uma ajuda de custo, porque passagem, hospedagem saiu tudo por conta da pessoa que estava indo, nós só temos uma ajuda de custo, e o representante que me acompanhou numa fiscalização a 3 municípios, o representante de Tefé, que me acompanhou em fiscalização a 3 municípios, e foi quando nós fizemos a apreensão de um prático que era vereador, né? Ele foi lacrado o consultório dele, foi apreendido todo o equipamento dele, e ele está respondendo o processo, foi preso e está respondendo o processo. O cara era vereador, então ele se achava na condição de fazer isso no município. Então essas diárias de ajuda de custo dizem respeito a isso. Pois bem, e aqui embaixo nós temos a cota parte do CFO, né? Valor de R$465.589. Valor considerável aí. Esse é o serviço, Bruno.
serviço pessoa jurídica. Outro serviço nós temos na planilha de alcance, a gente falou sobre isso, essa parte. Pessoa física envolve estagiários e autônomos. Pessoa jurídica é energia elétrica, telefone, propaganda, tá bom?